Olá, esse é o canal da FENG. Nós estamos no 7º encontro do Fisco Estadual Mineiro. Aqui ao meu lado está o Onofre Alves Batista Júnior, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, no curso de Direito, mestrado e doutorado. Onofre, muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada. Você está no painel Federalismo e tem uma grande discussão sobre as propostas de reforma tributária, né? Então, dentre dessas propostas que estão aí, você acredita que elas são efetivamente de uma reforma? Não, eu não acredito que seja uma reforma efetiva, não. A gente costuma dizer que a reforma tem dois aspectos: eficiência tributária e justiça tributária. Se você me perguntar sobre eficiência do modelo, eu diria que sim. Sobre justiça, não é? Eu diria que não. O Brasil hoje, quando você vai na London School ou qualquer faculdade do exterior e eles conhecem o modelo tributário brasileiro, eles horrorizam, porque ele é altamente regressivo e injusto, na medida até que ele é calcado em impostos sobre o consumo, que onera, não é, a classe mais baixa e não redistribui riquezas. As propostas que vingaram são propostas que têm a ver com a melhoria da eficiência de tributos, sobretudo do consumo. E não são propostas que efetivamente afetam a questão de justiça tributária. Por exemplo, os impostos justos por natureza, imposto de soberança. É natural que o imposto de soberança seja um grande imposto de justiça na medida que ele evita a acumulação intergeracional, né? As alíquotas, por exemplo, nos Estados Unidos são de 40% para quem ganha acima de 3 milhões de dólares, a França 70%, a Alemanha até mais, países nórdicos mais. Isso faz uma justiça intergeracional. Então, ele é um imposto com uma finalidade redistributiva fantástica. Esse imposto não é mexido, ao contrário, existe um pedido dos estados para subir a alíquota do imposto, que é de 8 para 20, não é? E essa proposta não passa no Senado Federal. Em Minas Gerais, vocês acompanharam a dificuldade de se conseguir estabelecer em 4, quando podia chegar a 8, não é? É de se imaginar que o justo seria 8 escalonado conforme o volume de riqueza. Uma outra questão é o imposto de renda da pessoa física, que no Brasil, curiosamente, para assustar todos, né, metade do imposto de renda da pessoa física do Brasil é pago por servidor público, porque eles não conseguem fugir da imposição tributária como fazem os grandes empresários que constituem PJ, não é? Pagam só os 15% sem submeter a alíquota progressiva e depois fazem uma distribuição de lucros e dividendos sem nada. Ou seja, atacar esses problemas de justiça, nada disso aconteceu ou nada disso vem sistematizado. Ao contrário, as propostas que vêm são até propostas interessantes sob o ponto de vista de eficiência do modelo, não é? Mas não são propostas que atacam a questão de justiça tributária. Então, eu diria que são meia proposta. E como é que está o clima político, na sua opinião, que acompanha isso tão de perto? Eu acho que o clima está acontecendo tudo como dantes, não é? Eles dizem que reforma tributária passa muito fácil em regime autoritário, porque aí ele consegue impor, não é? Para a gente ter um modelo autoritário, por outro lado, nós vamos responder às forças que estão por trás do governo. Essas sairiam preponderantes. Então, a reforma tributária de verdade exige um debate democrático. Senão não há reforma, não há nada, não é? O que acontece hoje? Hoje existem propostas que trabalham o imposto sobre o consumo, ponto. Ninguém consegue chegar e conversar sobre tributação sobre herança, porque isso não interessa, não é, aos donos do poder. Ninguém consegue trabalhar, ao contrário, né, sobre uma progressão do imposto de renda da pessoa física, não é? Mas eu digo não é progressão, aumentar a alíquota marginal apenas, teria de mudar todo o sistema e torná-lo um imposto rentável, tributar possivelmente lucros e dividendos, acabar com a pejotização e tudo mais. Mas esses problemas você não consegue atacar exatamente porque o Brasil vive efetivamente, eu falo que é o dilema do patinho amarelo, né? A gente tem um poder dominante e esse poder dominante comanda muitas vezes os horizontes de reforma, independentemente de um debate democrático, o que é muito comum porque um problema técnico igual esse, que envolve tributação
legislação exige técnicos absolutamente isentos, existe um debate político isento, não é? E nós não conseguimos fazer esse debate no parlamento com muita facilidade. E para a gente encerrar, Onofre, na sua opinião, a proposta dominante fere a autonomia dos estados? A proposta dominante, a chamada proposta API, do Bernard Api, ela é uma proposta que unifica todos os tributos sobre o consumo em um tributo só, né, regido por lei federal e com as alíquotas dos estados. Veja bem, ela acaba dando para o estado tão somente o poder de alterar as alíquotas dele. E ela acaba com todos os benefícios, mas acaba para todos. Então ela tem grandes virtudes, na medida que ela acaba com o problema dos benefícios, que arrebentou o país, arrebentou o ICMS, né? E a União deixou isso acontecer, porque interessava para ela, porque ela avançou com as contribuições na base consumo, né? E isso é mais do que discutido e ressabido, mas a proposta tem as suas benesses, ela trabalha com crédito financeiro, débito crédito pleno, acaba com benefícios, mas ela tem alguns pontos que precisaria de melhora. Por exemplo, esse conselho com a presença da União, os estados na proposta com o Cefaz se opuseram. Tudo bem, nós unificamos. Só tem um problema, tira a União daqui. Se ela for reger, os estados perdem autonomia. Então os estados comandam e fazem a transferência ascendente. Por que ela faz a descendente? Os estados organizados nesse comitê novo que ia gerir, ninguém pode falar, porque assim ela... Não, é novo. Eles fazem uma transferência ascendente. Isso é uma profunda homenagem ao federalismo. Você imagina que a gestão em estrutura de governança altamente democrática e moderna, feita pelos estados que fazem um repasse ascendente. Agora, o que mais interessa a Minas, daí eu aplaudo tanto a proposta do secretário de Fazenda, é a criação de um fundo para compensar a perda do Nordeste e um outro fundo para compensar a perda dos estados exportadores de commodities. Os estados que perdem, por exemplo, com a Lei Candir. Imagina Minas Gerais, que o minério é todo exportado, o café é todo exportado, para nós não fica nada. Então, esse fundo é para cobrir os estados que trabalham para o bem da União, mas que perdem receita estadual na medida que são vocacionados a trabalhar com exportações. Ou seja, esse fundo é interessantíssimo e ele responde, por exemplo, à estupidez que aconteceu aí da União nessa negativa de repasse das perdas Candir, que todo mundo sabe que isso aí é fazer Minas Gerais burro de carga e carregar todo o plano federal nas costas por décadas e depois ganhar uma banana do governo federal, como vem acontecendo. Com certeza, Onofre, muito obrigada pela participação no nosso encontro e aqui no nosso canal da FENG. É um prazer. Aqui é sempre um prazer estar.